Olá, boa noite! Chegou a hora que você esperava de ficar por dentro das notícias esportivas desta quarta-feira. Veja os destaques do Rede Esportes que já está no ar. Começam os jogos escolares e paraescolares da primeira região. Botafogo tenta quebrar um tabu daqui a pouco contra o River pela Copa do Brasil. Começa o julgamento que pode definir o futuro do Campeonato Paraibano. CSP aguarda com ansiedade quem será o seu adversário nas semifinais e pode perder atletas nos próximos dias. Isto é só o começo, vem muito mais por aí no Rede Esportes. Começamos o Rede Esportes de hoje dizendo que os jogos escolares e paraescolares da Paraíba, da primeira região de ensino, foram abertos hoje em João Pessoa. A competição vai até o dia 30 deste mês e envolve mais de 3.000 atletas de 141 escolas de João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Ilhandra, Conde e Cruz do Espírito Santo. Agora vamos falar de futebol, de Copa do Brasil. Começa daqui a pouco, às 8h30, no estádio Albertão, em Teresina, o jogo River e Botafogo pela segunda fase da competição. Durante todo o dia de hoje, os jogadores e a comissão técnica do Belo só falavam na oportunidade de quebrar o tabu de não vencer o River a 4 jogos. A reportagem da TV Antena 10 do Piauí foi lá no hotel onde está o Belo e confirmou isto. Hoje à noite, o Botafogo da Paraíba tem pela frente mais uma vez o time do River e agora pela Copa do Brasil. Mais uma vez, né? Eu fico, para mim, feliz em retornar a Teresina, a terra onde eu morei, muito feliz aqui. Vou poder rever alguns amigos que eu fiz aqui no River. Já sabemos de todos os pontos, porque já vamos jogar com o River, já vai para a terceira vez, né? Então, vamos nos precaver, porque tem um jogo muito difícil. E buscar um resultado positivo, que esse é o mais importante. Miller Fernandes, atacante do time paraibano, aposta no bom momento da equipe para obter um bom resultado hoje à noite diante do River. A gente está bastante ciente que vai ser uma partida bastante complicada, a gente sabe da qualidade da equipe deles quando jogam em sem domínios, mas a gente também sabe da nossa qualidade, da nossa equipe vem bastante motivada, ganhamos agora na semifinal do Paraibano, somos finalistas, mas levar esse intuito de alegria e felicidade para dentro do campo, que as coisas aconteçam naturalmente, que se Deus quiser o Botafogo sai com resultados positivos. Botafogo e River já jogaram 4 vezes, sendo 3 vitórias do River e um empate. Mas para o jogo de hoje à noite, no estádio Albertão, a partir das 20h30, os jogadores do Botafogo estão encarando esse jogo como quebra de tabu. Já faz tempo, né, que o Botafogo não consegue ganhar do River, né? Mas é outra competição, pela Copa do Brasil, uma fase eliminatória, um outro campeonato e quem sabe dessa vez a gente espera que o Botafogo leve a melhor. Algo a mais para todos nós, sabemos da dificuldade, como já falei, e a gente, se Deus quiser, vai terminar esse tabu. Se há o tabu dentro de campo, o técnico Itamar Schuller encara o jogo de hoje como mais uma partida difícil e com o elenco renovado, o foco principal é a vitória. A equipe do River é uma equipe muito boa, jogadores com muito potencial, com muita qualidade, uma equipe que se reforçou já tanto para a Copa do Brasil como para a Série C, então é um jogo muito difícil, apesar do pouco tempo tem sido um ano muito bom para o Botafogo e estamos aí vivos nessa Copa do Brasil, sabemos da dificuldade que é jogar contra o River, mas também sabemos que nós temos potencial e condições de fazer um grande jogo e de buscar a nossa classificação. Mesmo conhecendo o time tricolor, o técnico adianta que a cada jogo sempre há uma história diferente. Você pode dizer que o time se conhece bem e aí as coisas facilitam. Acho que não, cada jogo é uma situação, é uma história. Cada jogo, comportamentos são diferentes dos dois lados. Cabe a nós termos bastante seriedade e bastante equilíbrio durante a partida para a gente conquistar o resultado que nos é favorável, que é a vitória. Olha, o Botafogo não tem tido sorte realmente com o River nos últimos jogos, né? Ou não tem tido competência para vencê-lo. Mas agora é uma outra história, o Botafogo de hoje é bem melhor do que o Botafogo que enfrentou o River pela última vez aqui pela Copa do Nordeste. É um time que, pelo menos ali atrás, na defesa,
e parte do meio campo, o Botafogo está muito bem, né? Os próprios atacantes melhoraram, o Miller melhorou muito do início para cá, tá? Agora o time, ninguém pode esconder, tem sérios problemas de ligação com o ataque, né? E falta também um homem de referência ali no ataque, o verdadeiro camisa 9, aquele homem que segura a zaga, aquele homem que está ali para matar. Hoje o Botafogo tem dois atacantes rápidos, mas atacantes de beirada, como a gente chama. O Botafogo precisa desse homem, precisa também de um meio campo que faça essa bola chegar com maior facilidade ao ataque. Mas o River, por outro lado, também é um time que já está se reforçando para a Série C, que saiu na frente do Botafogo, enquanto o Botafogo ainda está com um time praticamente o mesmo que disputou o Campeonato Paraibano, né? Os reforços chegaram há pouco tempo. E o River não, o River já está reforçado, já está pronto para a Série C. O Botafogo está no caminho. Mas eu acredito que o Botafogo possa realmente fazer um bom jogo hoje à noite, que sair de lá com um resultado positivo para, quem sabe, decidir aqui em casa com tranquilidade, né? Não espero que o Botafogo ganhe de 2 gols de diferença e elimine o River, mas tudo é possível no futebol. Depende muito do futebol e detalhe, né? Se o Botafogo for competente, pode até sair de lá hoje já com a classificação garantida. Mas eu, particularmente, não espero isso. Espero um jogo muito difícil para o Botafogo. Bom, gente, agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida para falar do Campeonato Paraibano. Continue ligado, eu volto já já. Voltamos com o segundo tempo do seu Rede Esportes. Nosso assunto agora é o Campeonato Paraibano de Futebol. Enquanto a bola não volta a rolar, o CSP segue treinando, esperando para ver quem será seu adversário na semifinal. E quando, né? A demora está preocupando os jogadores e a comissão técnica do clube. Caso esta paralisação se prolongue por muito mais tempo, o Tigre pode até perder jogadores na reta final do campeonato. O CSP vem treinando normalmente, mesmo depois da suspensão do jogo pelas semifinais do Paraibano contra o Campinense por conta de um mandado de garantia impetrado pelo 13 no TJD. Essa situação preocupa a diretoria do Tigre. É um pouco complicado, né? Porque a cada dia gera, né, um custo a mais. Mas a gente tem que aguardar, né? A decisão veio da justiça, a gente tem que acatar. Estamos aguardando a definição para que a gente possa fazer a semifinal. Mas a questão não é só o planejamento financeiro do clube. Envolve também o treinamento dos jogadores. É difícil, né, você se preparar, né? Então a gente tenta intercalar um pouco, né, a parte física com a parte tática, né? Então a gente está procurando dosar, né? Então procurando sempre estar conversando com o presidente com relação a isso, a possibilidade de o jogo ser essa semana. Então a gente tem que estar atento a tudo para não fazer um trabalho muito desgastante em véspera de jogo. Então a gente tá esperto com isso, então esperamos que a gente possa estar trabalhando da maneira correta, esperamos que a gente possa ser resolvido o mais rápido possível e a gente continuar o campeonato. A indefinição judicial atrapalhou os planos dos 2 semifinalistas. O Campinense, por exemplo, já disse que só libera Rodrigão depois do Paraibano. Mas no CSP o negócio é diferente. Nós temos algumas sondagens que possam ser que eles imprensem para saírem, vamos dizer, antes de acabar o campeonato, que a gente não sabe agora a data que acaba. Ainda não tem uma situação dessa confirmada, mas podemos ter sim, que a gente temos algumas sondagens e a gente sabe que se apertar, no caso do CSP é o contrário, a gente tem que liberar. Só que na hora de dizer quem foi sondado, ele não abre o jogo. Eu prefiro não. Eu prefiro não, porque acaba confundindo o jogador, tu tá entendendo? É reta final, né? Então não é só um jogador, mas eu sei que pode atrapalhar no rendimento. Alheios a tudo isso, os jogadores do CSP pegam pesado no treino. Não querem moleza e sabem que uma ida para a semifinal do Paraibano também significaria participar da Série D do Brasileirão. O grupo sabe que se trata de um calendário de competições importantes, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então, o que todo clube paraibano almeja, né? Então, a gente está querendo também, a gente sabe que seria 2 jogos difíceis contra a equipe do Campinense. Então, a gente trabalhou bem durante a semana que passou. Então, agora é manter, né, esse foco. Sei que é difícil, a gente sabe que
que não é fácil estar treinando sem uma possibilidade de quando vai jogar, mas a gente sabe que qualquer momento a gente pode jogar, então a gente tem que estar atento a tudo. Agora, para isso acontecer, tem que passar pelo Campinense. Sabemos da nossa equipe que é muito jovem, mas tem muito jogador experiente, que sabemos que pode dar conta do recado dentro de campo. E se Deus quiser, com muito esforço, vamos conseguir essa classificação. Mas a agonia do CSP e dos que querem ver aí o Campeonato Paraibano terminar da melhor forma possível pode acabar hoje à noite, viu? É que neste momento o Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba está julgando o mandado de garantia do 13, que provocou aí a suspensão da competição. Eu estou aqui ao lado do advogado e executivo de futebol Eduardo Araújo, que vai conversar conosco sobre esse julgamento. Boa noite, Eduardo, satisfação em recebê-lo no programa. Boa noite, Ivo, é sempre bom estar aqui. Eduardo, como é que você está vendo esse julgamento? O que você espera desse julgamento que está acontecendo nesse momento? Se eu pudesse votar, se fosse uma aposta, eu acredito que o 13 não vai obter sucesso aqui no TJD. E acredito, inclusive, que o TJD não vai apreciar nenhum mérito da questão em decorrência do prazo que precluiu, na minha visão. Eu concordo com o Marquito, eu chamo ele assim, de que o mandado de garantia tem um prazo de 20 dias para ingressar. O 13 até publicizou de que sabia da situação desde o começo do campeonato e guardou a carta na manga. Isso até prejudicou. Se tivesse ficado calado e dito que descobriu agora, podia até gerar uma questão, mas como disse que já sabia desde o começo e entrou agora, vai perder pela forma. Pela forma. Então, independentemente se a coisa é legal ou ilegal, só a forma da entrada que ele deu no processo já está errada. Né? Para você pedir a abertura de inquérito, são 3 dias. Por exemplo, saiu a súmula, você tem 3 dias para pedir a abertura de inquérito, por exemplo. No caso do mandado de garantia, o ato omissivo ou comissivo de alguma das partes que causa prejuízo, ou até uma decisão, são 20 dias. Então, se você parar para pensar que o Campinense está jogando desde da primeira rodada, a primeira súmula saiu lá na primeira rodada, e se o 13 tinha essa informação desde o começo, eu acredito que ele deveria ter entrado com esse processo antes e não ficar com a carta na manga esperando um benefício único, exclusivo seu. Olha, hoje, inclusive, chegou um documento do STJD, né, aí falando sobre esse julgamento, né? E também nesse documento me parece que a coisa não está muito favorável ao 13. O que é que diz esse documento? Eu acredito que houve uma confusão com relação ao julgamento da liminar que suspendeu o Campeonato Paraibano. Por óbvio, você só pode conceder a liminar suspendendo o campeonato até o julgamento do TJD aqui na Paraíba. Não poderia ter um efeito preventivo de dizer, se o time recorrer para o STJD já está suspenso. Não pode ser feito dessa forma. Então eu acho que a decisão é mais para esclarecer essa situação de que quando tiver o julgamento hoje, se extingue o efeito da suspensão do campeonato. Logicamente, o 13 pode ir recorrer ao STJD ou até a Justiça Comum, mas terá que requerer uma nova liminar. Caso o Campinense e a Federação, no caso são os dois que estão sendo acionados aí, tiverem êxito hoje à noite desse julgamento, já se fala nos bastidores da Federação de que o campeonato poderia já recomeçar, digamos assim, as semifinais já começar nessa sexta-feira e uma outra na segunda-feira. Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito que o Campinense e o CSP estão preparados, ansiosos e querendo disputar o campeonato. Se a logística vai permitir isso, eu não sei. Juridicamente, por óbvio, como eu acabei de falar, tendo um julgamento desfavorável ao 13 e retornando o campeonato, o jogo pode acontecer amanhã já. Só que aí tem um problema da logística, não é mais jurídico o problema. Sempre deixando claro que pode ser que o 13 entre novamente com a ação pedindo novamente uma liminar, recorrendo ao STJ pedindo uma liminar e aí paralisar o campeonato novamente. Não sei se isso vai acontecer. Existe, essa possibilidade existe, inclusive na Justiça Comum. O 13 já fez isso, inclusive, com a Série C, né? É verdade. Tem que estar realmente preparado. E em caso de uma vitória do 13 hoje, desse julgamento, o que poderá acontecer? O que você acha? Vamos dizer que o 13 hoje saia vitorioso, o campeonato pare e o Campinense seja rebaixado. Como é que você vê essa coisa toda? A decisão do TJD que julgasse favorável ao 13 seria uma decisão muito complexa. E vou explicar alguns motivos. Todo mundo fala que essa é uma exigência da lei do Profut. Na verdade, a lei do Profut alterou o Estatuto do Torcedor, adicionando, dentre os critérios técnicos, a questão da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista. No seu artigo 10º, ele adicionou essa questão no Estatuto do Torcedor. A lei do Profut alterou o Estatuto do Torcedor. E tudo está esclarecido no Estatuto do Torcedor, que, por exemplo, se o Campinense não puder disputar o campeonato, o efeito prático disso é que ele vai ser rebaixado para a segunda divisão. Aí você tem algumas questões.
ele é automaticamente desconsiderado todas as partidas que ele disputou. Então, quem ganhou o ponto do Campinense, ou o saldo de gols, tudo que for relacionado ao Campinense, para o Campinense ou para os clubes que o enfrentou, deixa de existir no campeonato. Então, você imagina comigo que isso vai causar uma remodelagem completa no campeonato. A primeira questão, em toda a pontuação. Acredito eu que o Alto Sport seria o terceiro colocado. Mas aí a federação vai ter que modular essa decisão. O que é modular essa decisão? Ela vai ter que dizer o que é que vai acontecer a partir disso. Porque ela pode, por exemplo, dizer que o Santa Cruz não foi mais rebaixado, que vai ser o último colocado e o Campinense. Ou ela pode mandar retornar ao Torneio da Morte, dizer que agora vai ter que fazer de novo porque remodelou esse campeonato, vamos voltar para aquela terceira fase. Então tem toda uma confusão em cima disso. E eu acho, na minha visão jurídica, que o 13 é o único que não vai ser beneficiado por essa situação. Por quê? O que o 13 está querendo é, sai o Campinense e eu entro no lugar dele. Mas você concorda comigo que, desconsiderando todos os pontos, a federação só vai poder dizer assim, eu modulo a decisão dizendo que o Campinense está fora do campeonato. Ou seja, na minha visão, o CSP estaria na final. Porque ele não teria clube para disputar e o 13 já está eliminado. Ou então ele vai ter que remodelar todo o campeonato, trazer todo mundo de volta. Ele não vai poder beneficiar o 13. Vai ter que beneficiar o Santa Cruz. Essa é uma questão que ninguém levantou. O Alto Sport, o 13, todo mundo vai ser beneficiado. Ao invés de entrar um outro adversário para o CSP, o CSP direto para a final. Já que o adversário dele está com Exatamente. Problema. A grande questão que vai ter aqui é que desde o começo surgiu essa insegurança jurídica que eu acredito foi causada pela federação. Mas diga uma coisa, você que além de advogado, você também é um executivo do futebol. É um cara que saca muito de gestão, que trabalha, que estuda sobre gestão no futebol. Como é que você vê, por exemplo, o nosso campeonato? Todo ano tem uma confusão, todo ano tem um problema. Os campeonatos terminam todinho, a gente entra. Me lembro que Copa do Mundo rolando aqui, e o único campeonato que estava disputando era o da Paraíba. Esse ano já vamos de novo, a gente não sabe nem quando será essa final. O Campeonato Brasileiro já vai começar agora. Como é que você vê tudo isso? O que poderia ser feito? O que está faltando para que o futebol da Paraíba seja uma coisa profissional? Isso seria tema de um programa inteiro, mas eu vou tentar resumir algumas questões, inclusive contextualizar o que está acontecendo agora. Em 2015, eu não sei se as pessoas lembram, que houve um alongamento artificial do campeonato, que o campeonato foi acabar em junho. A federação disse, e usou como desculpa, de que o regulamento já estava pronto pela outra administração, na época a intervenção, e que ele não pôde alterar em nada. E que agora ele ia solucionar o problema. Exigiu dos clubes que se fizesse um calendário com 14 datas, porque eles teriam que acabar em 1º de maio. A federação disse isso. Na época eu era diretor jurídico do Alto Sport e participei de toda essa discussão. E uma outra coisa que a federação fez foi, em tom de ameaça, oficiar a todos os clubes paraibanos de que precisavam juntar as certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista. Tanto é que eu lembro que as notícias não eram sobre contratação, sobre dispensa, sobre treinador. As notícias da imprensa era sempre pautada em o clube tal conseguiu as certidões, o clube tal conseguiu as certidões. Você lembra que foi uma corrida contra o tempo para os clubes conseguirem as certidões. Então deu a impressão jurídica de que precisavam da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista para poder disputar o Campeonato Paraibano. É óbvio que se você pede essas certidões, você está dizendo aos clubes, olha, você precisa das certidões, senão não vai disputar, porque senão você não pediria. Então isso causou uma insegurança e agora você descobre que tinha um time que sequer apresentou essas certidões. Eu lembro que no Alto Sport foi uma correria para fazer parcelamento. O CSP, o Botafogo, todo mundo fez essa correria. O Santa Cruz também estava ameaçado. E agora você descobre que talvez o Campinense não tenha nem as certidões. Porque eu penso que se o Campinense tinha as certidões, é só apresentar agora que essa discussão morre. Esse tempo todo teve então, se até agora está essa discussão, é porque realmente o Campinense não deve ter as certidões. Eu penso dessa forma. Então, essa falta de segurança jurídica, essa falta de programação é que causa esse tipo de problema. Por quê? Você para ver que não houve, por exemplo, uma gestão comercial do campeonato para vender um campeonato. Você tem uma televisão transmitindo o campeonato e não tem uma placa no estádio. São 3, 4 placas. Você devia ter aquilo tudo cheio. Os clubes paraibanos não têm dinheiro. Esse alongamento artificial, eu estou preocupado com o meu amigo Josivaldo. Ele está pagando a alimentação, a gente não para pensar nisso. Está pagando a alimentação. Presidente do CSP. Está pagando a alimentação. Vai ter que se preocupar agora com alongamento de contrato. Porque se esse campeonato fica suspenso até maio, eu sei que a maioria dos jogadores tem contrato até 31 de maio. Se chegar uma final no dia 1 de junho, não vai ter jogador para jogar. E aí, como é que vai ser essa situação? E os times que vão disputar outros campeonatos, que contrataram recentemente, esses jogadores chegaram agora, também não podem participar do Paraibano, que não estavam inscritos. Exatamente. Não para de chegar ligação perguntando de atletas da Paraíba para mim.
O Campinense vai ter uma debandada. O CSP tem proposta. O 13 já tem jogador que já foi para outro clube e agora o 13 quer que volte. Você está vendo como uma insegurança jurídica causada por uma ameaça de que precisava ser Serdões lá atrás está causando um problema agora, em maio. Isso é uma total excrescência. Poderia ter sido resolvido da seguinte forma: ou precisa dar Serdões ou não precisa. Se precisar das certidões, eu, federação, entendo que precisa das certidões, eu peço as certidões e informo, publicizo isso, de que o time tal entregou e mostra que os 10 entregaram. Mas não pode ficar uma coisa escondida de que o Campinense tinha que disputar a Copa do Nordeste, o Campinense está na final, eu não posso prejudicar o Campinense. Eu não estou falando que o Campinense está errado não, porque eu entendo que não precisaria dessas certidões agora. Precisa para 2017, sem sombra de dúvidas, mas não precisaria para agora. Esse é o meu entendimento jurídico. Mas existe uma zona cinzenta. Então, caberia à federação dizer o que é que ela entende. Ela dizia, eu, federação, entendo que não precisa. Então, não pedia certidões. Isso antes, que ela vai dizer isso hoje. Ela vai dizer isso hoje. Ela vai dizer isso hoje. Eu estava escutando um áudio de Marcos, e ele dizendo, não, meu entendimento é de que não precisa das certidões. Mas eu lembro que lá atrás o entendimento era de que precisava, que era uma determinação do Profut, porque ele oficiou aos clubes pedindo as certidões. Então é essa insegurança, esse descompasso de entendimento, essa previsibilidade que é necessária em qualquer empresa é que falta a Paraíba. Imagine que não tivesse suspensão. De qualquer forma, o campeonato já estaria atrasado. A desculpa que ficou de ter 14 datas, que passou para 16 para acabar em 1º de maio, mesmo que não tivesse suspensão, o campeonato não acabaria. Os clubes ficaram no meio do campeonato 15 dias esperando porque tinha a Copa do Nordeste. Então essas coisas precisam mudar na Paraíba. Tem uma série de medidas que precisam ser tomadas, é óbvio que aí a gente passaria o dia inteiro falando sobre isso aqui. Me disponho a sempre que você precisar a gente falar sobre essas questões, mas a Paraíba precisa mudar, porque o Brasil está mudando e o futebol paraibano precisa mudar, porque senão vai falir. Já está no caminho da falência. Tanto é que houve tem uma novidade hoje, eu não sei se você já está sabendo, de que a Copa do Nordeste deve mudar. Sim. E os clubes que irão disputar a primeira divisão da Copa do Nordeste não devem disputar mais os estaduais. É verdade. Vão botar sub-20. Teve uma reunião em Recife sobre o porque hoje em dia você só tem a necessidade dos estaduais do Nordeste e o interesse muito grande, até de time de Série A como Sport, como Santa Cruz, por conta da classificação para a Copa do Nordeste. A partir do momento que você não tiver mais essa necessidade, você não vai mais ter interesse no campeonato estadual, porque ele é deficitário. É verdade. Então essas coisas precisam mudar e a federação precisa ser inteligente, porque a maior prejudicada vai ser ela. Os clubes vão permanecer. Monta uma liga, continua disputando, porque clube, se montar uma liga, tiver dinheiro e um patrocinador, não vai ter problema nenhum. A única prejudicada nessa situação, nessa insegurança jurídica, na minha visão, é a federação. A única que vai se extinguir é a federação. Os clubes vão se manter. Muito bem. Eduardo, muito obrigado então pela participação sua aqui no nosso programa, bem esclarecedor, os seus argumentos bem esclarecedores. E a gente espera que tudo isso acabe, né, que tenha um final feliz, que a gente possa pelo menos que esse campeonato prossiga até o final, que a gente tenha um campeão, como todos os outros estados, né? Porque chega de tanta armação, né? Chega de tanta armação. É verdade, Ivo, muito obrigado. Outra preocupação que a gente nem comentou é a questão da Série D, né? O Paraíba já devia ter informado quais seriam os seus 2 integrantes e não informou ainda. O Souza teve que dispensar seus atletas, é um clube que pode participar. Então você vê que uma situação de novembro do ano passado, que foi mal resolvida, e está tendo um resultado prejudicial para a Paraíba agora. E isso é muito complicado. Muito obrigado, desculpa a velocidade que a gente tem que falar por causa do tempo exíguo. Não, tudo bem. Outro dia, então, a gente marca para a gente ter um programa inteiro aqui para a gente discutir isso aí. Tá certo? Muito obrigado, boa noite. Bom, gente, o Rede Esportes desta quarta-feira termina por aqui, viu? Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. A seguir, Gerardo Rabelo. Uma boa noite. Tchau, galera.